Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer um pedido aos irmãos, se for possível. Se puderem sentar juntinhos aqui, eu ficarei grato. Mas se não puderem, eu, claro que vou aceitar. Mas se você puder atender o nosso pedido, eu quero agradecer. Meus irmãos, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero dividir com a igreja alguns motivos de oração. Nosso irmão Ademir, ele compartilhou comigo uma situação gravíssima na vida da sua família, mas especialmente sobrinha, que estava com câncer, e o marido também está com câncer e ela veio a falecer. Imaginem a tristeza, do coração da família diante dessa fatalidade. Então eu quero pedir aos irmãos que orem por ele e sua família, e também a irmã Maria Eugênia, que está lá em Angra dos Reis, na casa dos filhos, também pede orações por sua saúde. Ainda também devemos orar pela vida do irmão Ivanil, que estava hospitalizado, não sei se ainda está. Então nós vamos orar por essas necessidades antes de meditarmos na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe, Pai, estas pessoas que estão enfermas, enlutadas. Só o Senhor pode trazer refrigério diante de fatalidades como esta que atingiu a família do nosso irmão. Nós oramos por ele, por toda a sua família. Oramos pela irmã Maria Eugênia, que solicitou a intercessão da igreja. Oramos pela vida do irmão Ivanil. Oramos por aqueles que têm sido alcançados, ó Deus, pela tragédia ocasionada pelas chuvas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Quero também pedir em favor da tua igreja, que o Senhor nos dê graça, Pai, de experimentarmos um despertamento espiritual, que só o Senhor pode promover no meio do teu povo. E agora que vamos ler a tua palavra, eu quero pedir graça, pedir serenidade, pedir raciocínio fácil, palavra fácil, que abençoe, Pai, a tua igreja e aqueles que estão ouvindo e ouvirão posteriormente a reflexão desta noite. Quero ser usado pelo Senhor e peço isto em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6, a partir do versículo de número 16. João 6, do verso 16 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, aproximando-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e imediatamente o barco
chegou à praia para onde iam. Eu quero destacar a afirmação que Jesus faz, que está aí no verso 20. Sou eu, não temais. Eu quero caminhar nesse texto, extraindo dele alguns ensinamentos preciosos para as nossas vidas. O episódio aqui registrado, ele também aparece no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Sendo que no Evangelho de Mateus, e só Mateus registra o fato de que Pedro, vendo Jesus andar sobre a água, pediu para ir ter com ele, e saiu do barco e começou a andar sobre a água, até que ele tirou o olhar de Jesus, foi tomado pelo medo e começou a afundar. Jesus estendeu a mão e o socorreu. Este é um milagre importantíssimo efetuado pelo Senhor Jesus. O registro feito aqui por João serve para apontar para Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus. Na verdade, na interpretação de João, ele deixa claro que todos os milagres efetuados por Jesus, eles tinham um propósito. Nós encontramos isso no Evangelho de João, versos de número 30 e 31 do capítulo 20. Pode colocar aí, irmão, mesmo na versão que o irmão tiver. João capítulo 20, versos 30 e 31, que dizem assim: Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, nós não temos aqui, nos evangelhos, todos os milagres que Jesus efetuou. Ele efetuou certamente muitos outros milagres que só a eternidade poderá nos informar. Prossegue o texto dizendo: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, nós precisamos ler todos os milagres, especialmente aqueles registrados no Evangelho de João, tendo como parâmetro, tendo como foco, que de acordo com o que ele disse no verso de número 31, por favor, coloque-o outra vez, foram escritos com propósitos definidos. Jesus não era um milagreiro, não era um operador de milagres, os milagres faziam parte da sua identidade como Messias, como alguém que veio da parte de Deus. Os milagres serviam para autenticar a messianidade de Jesus, e aí no texto, é claro que esses milagres foram feitos para que nós creiamos que Ele é o Cristo, ou seja, o Messias, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Este milagre acontece imediatamente após a multiplicação dos pães. O texto do verso 1 ao verso 15 fala da primeira multiplicação de pães e peixes, quando Jesus multiplica aqueles pães, multiplica aqueles peixes, e sobram alimentos, sobram pães, sobram peixes. Eu estava lendo sobre esse texto e um autor diz que muito provavelmente esse alimento que sobrou, os discípulos puseram no barco e pegaram essa rebarba para levarem para o seu destino. Na verdade, isso é apenas um detalhe de nenhuma importância. E logo após este milagre, diz o texto no verso 16, chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar.
E aí acontece o milagre que a gente tem aqui, que eu quero analisar com os irmãos, algumas pérolas que nós podemos extrair desse texto e dos textos paralelos. O local do milagre foi o Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, conforme está aí no capítulo 6, versículo 1, que fica cerca de 210 metros abaixo do nível do mar. O ar fresco, que vem das montanhas, se precipita sobre o lago, desloca o ar úmido e quente, causando fortes movimentos das águas. Por isso essa tempestade. Uma tempestade provocada pela natureza por conta desses elementos. E agora, nós temos aqui esse episódio que permitiria que os discípulos, que ainda estavam sob o efeito do milagre da multiplicação de pães e peixes, experimentassem um milagre pessoal. Estavam eles no barco, vem a tempestade, eles ficam temerosos, o texto na verdade diz que eles ficaram aterrorizados, no versículo 19, e Jesus se manifesta a eles. Eu quero dizer, irmãos, que essa noite sombria que os discípulos enfrentaram, porque eles estavam aqui enfrentando uma noite longa que ameaçava suas vidas, nós também vivemos noites aterrorizantes. Nós também enfrentamos tempestades que nos causam perplexidade. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. É inevitável, e às vezes até necessários, passarmos por tempestades como os discípulos aqui enfrentaram. Os sentimentos que eles experimentaram, todos nós podemos também experimentar. E eu quero então destacar aqui algumas coisas acerca desse texto. Em primeiro lugar, os discípulos se sentiram desamparados. O verso 17 diz que eles entraram no barco, começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum, já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Parece que os discípulos pensavam que Jesus estava demorando para ajudá-los. Jesus não pediu que eles fossem para o mar. Na verdade, lendo os textos paralelos, ele determinou que eles fossem para o mar. Eu aprendo que quando Jesus manda fazer alguma coisa, é porque ele tem um propósito. Nem sempre nós entendemos. Aliás, a nossa mente se enche de interrogações, de porquês. Jesus determinou que eles fossem para o mar. E eles enfrentaram uma grande tempestade. Significa dizer que nem sempre obedecer a Cristo significa passar por jardins floridos e vales verdejantes. Entenderam? Nem sempre ouvir e obedecer à voz de Cristo significa que nós haveremos de enfrentar muitas bênçãos e muitas vitórias. Nem sempre. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o mesmo Salmo diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque tu estás comigo. Talvez você já tenha experimentado no meio da sua tempestade da noite,
essa sensação perturbadora que incomoda. Meu Deus, o Senhor está demorando a agir, o Senhor ainda não chegou, eu estou precisando do milagre agora e parece que o céu se torna de chumbo. Você já viveu uma experiência assim? Parece que o tempo leva uma eternidade, a necessidade está ali, nós oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas parece que acontece conosco aquilo que o texto registra acerca dos discípulos. Jesus ainda não viera encontrá-los. A gente aprende isso na tempestade. Esse é o primeiro sentimento. Mas há um segundo sentimento que eu vejo aqui no texto. Os discípulos tiveram medo. Versos 18 e 19 dizem assim: o mar encapelava-se, ou seja, as ondas levantaram por causa de um forte vento que soprava. Eu expliquei para você o que era esse vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Não apenas o temor pela figura de Jesus que vinha sobre as ondas, mas também pelas ondas que ameaçavam aquela embarcação. O texto diz que ficaram aterrorizados, ou seja, um medo extremo. Marcos, referindo-se a esse episódio, no capítulo 6, verso 49, diz que eles deram grandes gritos. O pavor tomou conta deles. Você já viveu uma situação que lhe trouxe muito medo? Muito pavor? Aquela situação que lhe faz acordar de madrugada, perde o sono, você fica rodando na cama, com medo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você já viveu uma situação assim? Os discípulos sentiram medo. Mas há um terceiro sentimento que eu posso extrair desse texto, na introdução da minha fala, é o fato de que os discípulos estavam cansados. Diz o texto, tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios. Significa dizer que eles haviam remado cerca de 5 a 6 quilômetros, remando contra o mar, onde a abraçada parece que o barco não avança. Agravado pelo fato de que os discípulos foram para o mar ao cair da tarde, e mais ou menos por volta das 18 horas. O período em que este milagre aconteceu, Mateus capítulo 14, verso 25, que diz que foi na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Foram ao cair da tarde, imaginem, por volta de 18 horas, e remando, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, 2 horas da manhã, e o milagre acontece entre 3 e 6 horas da manhã. O texto diz que eles estavam fatigados. Mateus capítulo 6, verso 48. Estavam cansados. Cansados de remar e não conseguirem chegar ao seu destino. São sentimentos que todos nós enfrentamos, não é verdade? Sentimos medo, sentimos cansaço e sentimos
aquela impressão de que parece que Jesus está demorando a agir. Estão comigo até aqui? Até que Jesus chega diante dos discípulos de madrugada, andando sobre as águas, e diz o seguinte: sou eu, não temais. Eu quero extrair desses dois últimos versículos, versículo 20, verso 21, algumas lições preciosas que nós devemos tomar para as nossas vidas quando enfrentamos o mar sombrio, a nossa noite escura, como a gente canta no louvor, a noite escura caiu sobre mim. A noite escura que vem através de um diagnóstico assustador, a noite escura que vem através de um problema na vida de um filho, a noite escura que vem através de um problema na vida conjugal, a noite escura que vem através de uma doença que nos acomete, a noite escura que vem através de um desemprego, a noite escura que vem através da notícia de que um filho ingressou no mundo das drogas. Todos nós podemos enfrentar dificuldades. Os discípulos ficaram fatigados. Na verdade, é Marcos capítulo 6, verso 48. E vendo os fatigados a remar. E a gente já entendeu por que eles ficaram cansados. Aqui em Marcos 6,48 diz que o vento lhes era ao contrário. Sabe o que é isso? Querendo ir para lá, mas o vento soprando em contrário. Então eles ficaram cansados. E quais são as lições que nós podemos aprender dessa afirmação de Jesus? 3 palavras apenas. Não temas, sou eu, não temas. Esta afirmação de Jesus fez para eles toda a diferença, como faz para qualquer um de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é Jesus. Ele disse: sou eu. Aquele que havia determinado que os discípulos fossem para o mar. Desceram da montanha, onde ele havia efetuado o milagre. Jesus mandou que eles fossem para o mar. Nenhuma ordem de Jesus é sem sentido. Todas elas têm um propósito. Eles entram no mar, vem a tempestade, e o Senhor Jesus precisou lembrar a eles aquilo que eles haviam experimentado pouco tempo antes, uma multiplicação maravilhosa. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo assim: sou eu aquele que fez o milagre lá da multiplicação dos pães. Sou eu. Isso aponta para uma verdade básica que nós não podemos perder de vista, que é saber quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Só no Novo Testamento, sem pegarmos o Antigo Testamento, você já deve ter ouvido esse texto que eu vou ler, nos ajuda a compreender com clareza quem é Jesus. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, ele é a luz brilhante que apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses,
Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 aos Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, Ele é a nossa esperança bendita. Em Filemão, Ele é o amigo que é mais chegado que o irmão. Em Hebreus, Ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura os doentes. Em 1 e 2 Pedro, Ele é o pastor principal. Nas cartas de João, Jesus é aquele que tem a ternura do amor. Em Judas, Ele é o Senhor que vem com 10.000 santos. E em Apocalipse, é aquele que vem para reinar, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você conhece quem é Jesus? Isso é fundamental quando nós passamos por uma noite sombria, por um mar de tempestades, como os discípulos experimentaram. Sou eu. Está entendendo? Não importa o tamanho da tempestade que você, irmão, irmã, amigo que me ouve pela internet, esteja passando. Agarre-se nesta promessa. Firme-se nesta segurança do Cristo ressurreto, que disse: sou eu. A segunda verdade que nós aprendemos aqui desta afirmação de Jesus, do verso 20, que é, na verdade, consequência da primeira afirmação, sou eu, e aí vem a segunda afirmação. Qual é a afirmação que Jesus faz? Não temais, não tenham medo. Quanto mais confiarmos, menos teremos medo. Quanto mais tivermos medo, menos confiaremos. Por isso que é importante nós sabermos quem é Jesus. Porque esta compreensão de quem é Jesus haverá de trazer para os nossos corações o descanso. Não estamos sozinhos. Por maiores que sejam as nossas lutas, Ele não é indiferente às nossas tribulações. Então nós precisamos aprender a descansar. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Mas há uma terceira verdade que eu quero extrair desse texto. Primeiro, saber quem é Jesus. Segundo, precisamos aprender a descansar em Jesus. E em terceiro lugar, nós precisamos ter a segurança de que, com Jesus no barco, tudo vai bem. O milagre aconteceu, na verdade, quando Jesus entrou no barco. As águas se aquietaram. Está aí no versículo de número 21. Então eles de bom grado o receberam. E imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Mateus 14, 32 diz assim: subindo ambos para o barco, lá insere o episódio de Pedro andando sobre as águas, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Sabe o que eu aprendo? Tempestade, portanto, é inevitável. Não significa que, orando mais, estaremos livres de tempestades nas nossas vidas, de forma alguma. Não significa que jejuando, orando, lendo a Bíblia, nós seremos blindados de problemas. Não, senhores.
eles fazem parte da caminhada cristã. Paulo diz, em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Quem imagina que servir a Deus o isenta de problemas, quando enfrentar os problemas, terá uma crise de fé, terá um conflito de fé. O milagre, portanto, aconteceu quando Jesus entrou no barco. E quando ele entrou no barco, diz o texto, no verso 21, imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Meus irmãos, nessa brevíssima reflexão, meu propósito foi de encorajá-lo no meio daquela tribulação que às vezes a gente enfrenta. Temos momentos de bonança e às vezes temos momentos de grande tempestade. Eu já passei por muitos momentos assim. Me identifico plenamente com o sentimento que nós podemos extrair, deduzir e concluir que os discípulos tiveram. Todos nós precisamos aprender quem é Jesus. Precisamos descansar na promessa de Jesus. Não temais. Não temais. E precisamos também entender que Jesus no barco das nossas vidas, tudo vai bem. Tudo vai bem. Eles entraram no barco e chegaram ao seu destino. A minha oração é que, assim como eu, você também, irmão querido, aprenda com este relato extraordinário. Jesus entrou no barco e chegaram ao seu propósito. Verso de número 21. Amém? Você entendeu? Quantos entenderam? Porque se você não entendeu, eu falo tudo outra vez. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar nesse momento. Certamente que pessoas que talvez estejam passando uma noite de tempestade, o vento contrário. E a palavra tem a finalidade de trazer encorajamento, de trazer fortalecimento, de trazer quietude para o seu coração. O irmão já convidou pessoas que precisavam de oração e nunca é demais vir à frente para receber oração. E é o que eu quero fazer neste momento. Já pedindo o pessoal do louvor que se posicione aqui. Você quer vir aqui para o pastor orar por você? Passando aí por uma noite sombria. Se desejar, vem aqui à frente. Eu lhe aguardo vir aqui para orar por você. Em nome de Jesus. Pode vir, pessoal do louvor. Não é vergonha pedir oração. Pode chegar mais à frente, por gentileza. Não é vergonha. Você sabe aquilo que lhe perturba, aquilo que lhe angustia, e Deus muito mais. Eu quero orar por você, irmão e irmã, pedindo que Deus fale ao seu coração. Por favor, cantem louvor aí.